Um grande livro, para mim, ele tem que tirar as coisas do lugar. Ele tem que dizer aquelas coisas que eu não sei. Por isso que livro de autoajuda é ruim. Porque ele já diz aquilo que eu sei. Amanhã será um novo dia. Sim, eu sei. O grande livro tira as coisas do lugar, tira o chão, diz coisas que você não sabe. Um grande livro, quando você termina de ler, você é uma outra pessoa ao fechar aquelas páginas. Quando você lê um grande romance, um grande conto, um grande poema, quando você vê um grande quadro, assiste a um grande filme, você é uma outra pessoa depois de passar por essa obra. Eu acho que um grande livro, não necessariamente um clássico, mas um grande livro sempre acaba se tornando um clássico, né? É que você pode reler esse livro inúmeras vezes e a cada leitura você vai ter alguma novidade, você vai ter algo novo que se abre ali naquela história, né? O livro ele não se esgota, não é importante, por exemplo, um livro como o Dom Quixote. A gente sabe que o Dom Quixote ele morre no final, mas nem por isso a gente deixa de ler o livro, não interessa, quer dizer, não interessa, não pode falar o que acontece no final. Claro que pode, um grande livro você pode falar o final do livro, você pode contar o livro inteiro, porque não é disso que se trata, né? Se trata de outra coisa, dessas entrelinhas, desse mistério que traz a literatura e que muitas vezes, a gente não consegue definir, e que também faz com que, por exemplo, que o livro diga mais do que o autor quis dizer. Provavelmente o autor não sabia que estava dizendo aquilo tudo, ele intuía só. E aí o livro se desdobra sozinho e no decorrer das vezes dos séculos, cada leitor, em sua época, vai ler um livro diferente. Então, por exemplo, o Dom Quixote, que a gente lê hoje, certamente não é o Dom Quixote que se lia na época em que foi lançado. Então, eu acho que isso é o que caracteriza um grande livro. O que diferencia muitos dos clássicos é a capacidade do escritor, realmente entrar em contato com a emoção do leitor e fazer o leitor sentir o que o personagem está sentindo. Eu acho que essa capacidade de fazer a conexão entre a emoção que o livro propõe e os sentimentos do leitor, quando dá esse engate profundamente, o livro tende a resistir bem ao tempo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu editei Os Miseráveis, do Victor Hugo, um clássico do romantismo francês, um livro que muita gente considera, digamos assim, folhetinesco, e de fato foi um folhetim, não há o que negar, mas que por isso seria um pouco apelativo, que por isso não é grande literatura. E eu me lembro que tinha certas cenas dos Miseráveis, algumas das mais melodramáticas, que eu, editando o livro, tive que ler o livro 3 vezes, 1.200 páginas. E eu, quando chegava naquela cena, eu sabia que eu tinha que levantar da cadeira, ir até a porta da minha sala, dar uma encostadinha, porque eu ia chorar. Não interessa quantas vezes eu tivesse sido prevenido contra as armadilhas lacrimosas do folhetim, blá, 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 mas lendo aquilo, eu não conseguia evitar de me emocionar. Então, esses escritores, eu acho que mudam os tempos, mas a experiência deles, na essência, é uma experiência que todo mundo consegue se reconhecer, se identificar, e aí o livro fica para sempre. Né? São livros que eles têm a capacidade de tão profundamente na dimensão humana, que não há como você, ainda que seja um leitor pouco sensível e pouco perceptível à grandeza e ao mesmo tempo à precariedade da nossa condição, não se emocionar, não perceber a valência, mais que a valência, a potência de um livro dessa natureza. É por isso que ele vai resistindo ao tempo, porque a qualquer momento que você abre, com qualquer idade que você tenha, e seja qual
né, o leitor que for, que tiver também essa digamos, experiência já relacionada com uma espécie de densidade de vida, vai sentir. E aí por isso que os livros dessa natureza vão ficando. Eles são livros que, de certa forma, nos rehumanizam. Eu acho que o autor não pode não enfrentar o risco. Ele tem que se arriscar, tanto esteticamente quanto tematicamente. Ele tem que enfrentar temas complicados, ele tem que colocar a obra num grau de dificuldade que o leitor talvez não aceite, não goste, que tem que ter uma resistência ali. A obra tem que criar uma oposição, né? Tanto em relação à vida como com relação ao leitor. Não gosto que seja uma coisa, que gostoso. Então eu acho que a obra sempre precisa propor alguma coisa nova. Eu tenho essa coisa do Milan Kundera, que ele fala da ética do novo. Não é o novo pelo novo, mas o novo para que as pessoas descubram formas novas de ver as mesmas coisas. Acho que isso a arte precisa sempre propor, porque as pessoas já viram tudo. Então como é que elas vão ver de outro jeito aquilo que elas já conhecem? Aquilo que o Ítalo Calvino fala também, uma obra que você nunca se cansa de reler. Sempre, toda vez que você relê, você encontra alguma coisa nova nela. É difícil dizer o que define um grande livro, mas eu acho que tem um dos fatores é a propriedade. É um livro que naquele momento parece novo, ou é diferente, ou a pessoa foi tão ela que ele se destaca, né? Para mim, o que me chama a atenção é uma voz própria. É uma coisa que me leve para um lugar mental que eu não conhecia, ou que me desconcerte porque é muito próprio. Isso para mim tem muito valor, muito mais valor do que coisas que são mais genéricas, que são divertidas, que são que te entretêm e tal, mas que você colocaria não daria para trazer tudo isso aqui, por exemplo. São coisas mais genéricas, né? Bom, a literatura tem muitas camadas, né? Você pode gostar de um livro por causa da linguagem, por causa das ideias, por causa da trama, etc. Cada vez mais eu me dou conta que o que eu gosto num livro, pelo menos para fazer com que ele se sobressaia, né, em relação aos outros, é quando eu percebo que o escritor está sendo ele mesmo ali. É uma coisa totalmente subjetiva, né, porque ele não está sendo ele mesmo, na verdade ele está fazendo literatura. Mas de alguma maneira ele cria uma ilusão ali no leitor de que aquilo que ele faz no livro é autêntico. Na ficção você acaba percebendo isso de alguma maneira, de uma maneira que dificilmente você consegue explicar em linguagem linear, mas faz parte do sentimento da literatura, do sentimento do leitor, essa empatia com a alma, digamos assim, do escritor, que é muito etérea, né? Mas que sem dúvida nenhuma está ali quando o livro é bom. Eu tenho a sensação que alguns livros se escrevem por si mesmos. Falo isso porque é o seguinte, eu tenho um problema com literatura que eu vejo algo espertinho, ou que eu noto o autor me levando para aqui ou para ali porque ele teve uma ideia. Eu acho que a literatura te surpreende quase quando os personagens, você nota que eles se apoderaram do autor, quando eles existem como forças inconscientes daquele autor e que agem por cima dele. Eu acho que os livros, um livro pequeno é um livro que fica na ideia, onde os personagens não tomam conta do autor, não viram, ou não são forças inconscientes de quem escreve, sabe? Olha, eu acho que ele tem que ser fundamentalmente um livro muito sincero, ele tem que ser uma expressão realmente do pensamento, do sentimento do seu autor, né? A partir principalmente da escolha do assunto. Eu acho que a literatura ela é sempre uma observação do outro, né? Eu gosto principalmente da literatura que não é autorreferente, é aquela que procura, né, observar o diferente, o outro. E eu acho que um grande escritor é aquele que basicamente ele tem essa capacidade de perceber o que existe de profundo nas diversas humanidades que o cercam, né? E que estão pelas ruas, que estão no trabalho, no ambiente, na vizinhança, né? Que é a matéria humana com quem você lida diariamente.
isso daí eu acho que é o fundamento assim, do grande livro, porque parte justamente dessa observação e dessa capacidade que o autor tem, que o escritor tem, do bom escritor, de compreender e de trazer para dentro do universo da ficção, ainda que trabalhado, né, que modificado por esse trabalho ficcional, que é natural, que isso sempre ocorre, né, essas humanidades que estão fora, que estão girando em torno da gente e que às vezes não tem uma expressão direta, né, e que você só vai conhecer através da ficção. Não, é difícil falar, vamos dizer, sintetizar o que é um grande livro. Primeiro, acho que é um livro em que você encontra um trabalho com a linguagem, né? Quer dizer, o que dá consistência à literatura é a linguagem, né? E isso para mim é muito claro, né? Quer dizer, um livro tem que ser bem escrito e tem que ter uma linguagem muito própria, né? Só que ser bem escrito não basta, né? Ele tem que ir além disso. Então, acho que um livro que vamos dizer, que dá ao leitor, vamos dizer, transmite ao leitor a complexidade de um mundo inventado, eu acho, das relações humanas, né, que atravessam essa narrativa, esse é vamos dizer, para mim, um grande livro, né? Ele não precisa ser um livro enorme, não precisa ser uma narrativa enorme. E há vários exemplos de grandes livros concisos, né? A Morte de Ivan Illich é um deles. São Bernardo é outro, né? do Graciliano. Pedro Páramo, do Rufo, é outro grande livro. Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, é outro grande livro em sua brevidade. E isso para mim é invejável, porque são autores que conseguem vamos dizer, que conseguem criar um mundo complexo, com poucas palavras. Para mim, um grande livro, ele tem que ter duas coisas básicas. É uma coisa que eu defendo na medida em que eu defendo a literatura policial. A literatura policial, como eu disse, ela é considerada subliteratura, porque é uma literatura que só entretém. Sendo que eu defendo que qualquer livro tem que entreter. Entretenimento faz parte da literatura. Faz parte enquanto a superfície da literatura, ou seja, o mínimo que um livro faz é entreter. E não há nenhum absurdo nisso tudo, porque primeiro existem várias maneiras de se entreter. Entreter não quer dizer ser fácil, ser didático, ser explicativo, ser bobo, nada disso. Quer dizer que para cada tipo de leitor o entretenimento funciona, ou seja, o Ulisses do James Joyce pode ser entretenimento, na medida em que para determinados leitores aquilo entretém. Para outros leitores existe um entretenimento mais fácil e um mais difícil. Mas eu acho que na superfície qualquer livro tem que entreter. Então um livro que se propõe ser chato, a mim não é um grande livro. Para mim é um livro mal feito, ruim. Então, para sedimentar isso de vez, um dos meus autores brasileiros favoritos é Machado de Assis. Gente, Dom Casmurro é ótimo, entretém. O Alienista, para mim, é um dos contos mais divertidos que existem. Eu lembro quando eu li também aos 14 anos, era um conto divertidíssimo. Quando eu reli depois, reli em outro momento, eu enxerguei outras coisas no livro, no conto, além do entretenimento. Então eu acredito que o grande livro ele é isso, ele é a junção de entretenimento com outras camadas. De modo que se você lê quando você é criança, você acha divertido, se você lê tempos depois, você percebe que tinha muito mais ali dentro, tinha reflexões interessantes, tinha densidade, tinha cuidado com a linguagem. Então, acredito que o grande livro ele consiga unir todas essas qualidades. Tanto de entreter ao leitor mais desavisado, que só quer ouvir uma boa história, mas também de desafiar e propor reflexões e questões a leitores mais interessados em questões profundas. Eu procuro uma boa história. Eu não procuro experimentalismos, eu não procuro vanguarda pela vanguarda, eu não procuro o último grito, a última moda, o escritor mais badalado, o prêmio Nobel. Eu não procuro nada disso. Eu procuro histórias que me emocionem. Pessoas que você pega e você não consegue soltar o livro até a última página, porque ele te prende na história, na trama dos personagens.
Eu não sou aficionada em linguagem, entendeu? Eu não sou dessas pesquisadoras de linguagem. Eu sou da história, da narrativa. São histórias arquetípicas que já estão na gente, né? Sei lá, o amor impossível, Romeu e Julieta, a metamorfose bizarra do ser humano, do Kafka. Então são histórias que a gente já identifica, parece que já conhece. Talvez não só porque ela se tornou um clássico, mas porque são temas ou tratam de questões que são inerentes ao ser humano. Então acho que isso é o segredo tão difícil de alcançar, né, de um grande livro. Um grande livro é um livro que ele em si traz características muito particulares, e eu diria que essa palavra inovador serve. Um grande livro é um livro que inventou uma coisa que não tinha sido inventada ainda, né? Aquele livro que provoca em mim algo novo, algo que eu possa vir a usar depois, algo que ao ler me emociona. Um grande livro, para mim, é um livro que faz o mundo ficar maior, é um livro que não diminui o mundo, entendeu? Que ele alarga o mundo, ele alarga a sua concepção de mundo, sua percepção do mundo. Então, por exemplo, assim, um livro bem feito, que corresponde às expectativas e que só chove no molhado, é muito bom, mas chove no molhado, eu não acho que seja um grande livro, entendeu? É um bom livro. Um livro bem escrito é um bom livro, mas um livro bem escrito não é um grande livro. É pouco ser um livro bem escrito, entendeu? Então, para mim, o que eu acho que um escritor tem que perseguir, ainda que seja através de um livro mal escrito, é um livro que alargue o mundo, entendeu? Que alargue o sentido do mundo. E eu acho que esse daí que é o grande livro.